Olá, queridos alunos do segundo ano do Invictus, tudo bem com vocês? Sou o professor Luciano, de Filosofia, e preparei uma aula de revisão aqui de Filosofia para esse período aí de quarentena. Mesmo em casa, nós temos essa ferramenta aí para estudar, para mantermos o foco nos nossos estudos. E aí eu preparei essa aula aí para a gente revisar os nossos conteúdos, né? Espero que vocês estejam bem. Confesso que estou com muita saudade. E acredito que em breve nós estaremos juntos novamente em nossa sala de aula aí. Mas enquanto isso, nós vamos continuar estudando mesmo em casa, à distância, mas focaremos ainda nos nossos estudos. Então, vamos para a nossa aula de revisão. Nosso primeiro assunto desse bimestre foi sobre um filósofo, um pensador muito importante para as questões políticas. Foi lá no capítulo 1 do nosso livro, que foi Maquiavel, e ele é considerado como o pai da política moderna. Então, nós vamos estudar um pouco da filosofia política da modernidade. Maquiavel, ele é considerado esse pai da política moderna, né? Então, quais as características desse, o que é que fundamenta esse pensamento de Maquiavel para a política moderna, né? Para pensar nisso, a gente precisa voltar um pouco na história, no tempo. Antes de Maquiavel, não havia política? Claro que havia política. Os gregos, desde a antiguidade, né, eles são considerados o berço da democracia. A fundação da Polis é uma organização política, social, né? A pequena cidade lá já tinha uma estrutura política. Então, desde cedo existia uma forma de pensar política. Maquiavel ele é um divisor de águas nesse processo do pensar político, do pensamento político, né? Então, a começar das suas ideias que vão romper com toda essa tradição política anterior a ele. Então, Maquiavel não admite um fundamento anterior e exterior à política. Então, o que é que Maquiavel estava trazendo de novo para as reflexões políticas? A novidade de Maquiavel é que, por exemplo, lá na Grécia Antiga, levava-se em conta a virtude do indivíduo, o cidadão bom, honesto. Já na Idade Média, a interferência da Igreja nas questões políticas trouxe Deus e a influência da ideia de Deus das questões políticas. Então, política tinha todos esses aspectos exteriores que influenciavam nas questões políticas. Maquiavel vai tentar trazer mais ou menos aquilo que nós chamamos hoje de Estado laico, né? Era que a política ganhasse sua autonomia. Então, a frase dele: toda cidade está dividida em dois desejos opostos: o desejo dos grandes de oprimir e comandar, e o do povo de não ser oprimido nem comandado. Então, Maquiavel vai ser esse pai da política moderna porque ele tenta estabelecer para a política moderna uma autonomia, porque ele vê que a cidade é tecida por essas lutas internas que obrigam a instruir um polo superior que possa unificar e dar-lhe identidade. Esse polo superior seria o poder político. Então, isso se associa muito ao contexto em que viveu Maquiavel, né? Maquiavel viveu em Florença, na cidade de Florença, na Itália, né? A Itália ainda não era o Estado Itália formado politicamente organizado como temos hoje, era a província itálica e era composto de vários condados e principados, não existia uma unificação, né? E por causa dessas interferências exteriores, era quase que impossível governar um estado assim dividido. Era necessário a unificação para dar uma identidade. Então, a única coisa, segundo Maquiavel, capaz de dar cabo dessas lutas internas aí seria a ação efetiva do poder político. Então, Maquiavel vai tecer para a política a ideia de que ela tinha que ser algo superior a todas essas questões externas como Deus, natureza, razão, emoção. Política devia ter um critério, uma identidade de superioridade em que ela fosse capaz, utilizando o poder, a força da política, para manter a ordem no caos ou na desunião, na falta de unidade de uma nação. Então, o que foi Maquiavel, né? Maquiavel viveu entre 1469 e 1523. Ele foi um homem de muita influência, né? Ele teve várias experiências na área política e administrativa.
Ele exerceu várias funções burocráticas lá na Itália, na Florença, e aí ele, percebendo isso, a sua obra, O Príncipe, né? Ele faz um aparato, um estudo histórico sobre como era a política antes, até a Idade Média, e como deveria ser pensada, vista a política no momento que ele vivia. A partir de então, seria retomado esse posicionamento para as questões políticas. Por isso que ele é considerado como o pai dessa política moderna, né? Então, segundo ele, a política não é, como diziam os gregos ou os romanos cristãos, justiça e o bem comum, mas como sempre souberam os políticos, a tomada e manutenção do poder. Isso é um tema muito importante para o pensamento de Maquiavel, né? A questão do poder, a associação da política com o poder. Isso perdura até os nossos dias, né? Todas as relações, vários pensadores políticos do nosso tempo, eles observam a relação política com essa relação de poder. E Maquiavel inaugura essa proposta de que o poder deveria ser tomado e mantido através do exercício político. Então, a obra de Maquiavel, a principal obra dele, que punha esse pensamento, essa reflexão da política moderna, está aí nessa obra chamada O Príncipe, que seria tipo um manual, né, endereçado, dirigido para um amigo dele lá, o Príncipe, e que na verdade serviria de manual para grandes nomes, né? Quem diga que Napoleão, Mussolini, Francis Bacon, grandes nomes aí, grandes conquistadores, utilizaram esse livro aí como livro de cabeceira para suas reflexões e etc. Então, o príncipe, segundo essa obra, é aquele que sabe tomar e conservar o poder, e que por isso jamais se alia aos grandes, pois esses são rivais, querem o poder para si, mas deve se aliar-se ao povo, que espera do governante a imposição de limites ao desejo da opressão e mando dos grandes. Então, a política não é uma lógica racional da justiça e da ética, mas a lógica da força transformadora do poder e da lei. Então, nesse tratado, nesse manual aí, escrito, redigido por Maquiavel, ele vai tratar dessas questões aí, a lógica da força transformadora do poder e da lei, né? E como eu disse e enfatizo mais uma vez, essa autonomia, né? O príncipe, e segundo as orientações da sua obra, não deveria se aliar aos superiores, aos grandes, mas sim ao povo. A sua conexão primordial seria com o povo. Como era a reflexão política antes de Maquiavel? Eu comentei ainda há pouco algumas coisas, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Filosofia clássica grega já vislumbrava as questões políticas. E como é que eles vislumbravam isso, os primeiros pensadores políticos? Eles viam o homem cidadão como referência do pensamento filosófico. Lembrem que Maquiavel vai estipular uma autonomia, né? Que inclusive mais na frente nós veremos que é a ideia de que os fins justificariam os meios, ou seja, o governante, aquele que detém o poder a qualquer custo, ele devia obter a sua finalidade, o seu propósito, independente dos meios pelas quais ele conseguisse isso. Na antiguidade, na Grécia, as questões políticas, a filosofia política, ela levava em consideração ainda o homem, né? O prazer do homem, o bem-estar do indivíduo em si. Maquiavel vai dizer que a política deveria estar acima disso, né? Deveria ser o bem comum, certo, mas voltado mais para a questão do poder, da ordem, independente dessa questão ética. Disso pode estar causando dano, mal a um indivíduo, alguns indivíduos. Se a ação é necessária, ela deve ser tomada, independente das consequências que ela venha a trazer. Como eu disse, os fins justificariam os meios. Pensando pelo ponto de vista do grego antigo, isso era inconcebível, porque o homem deveria ser visto como referencial do pensamento político. E por isso, na ética grega e na política grega, ainda havia um entrelaçamento da ética com a política. O homem virtuoso, o homem justo, e a concepção política como atividade voltada para o bem comum. Essas são características do pensamento político da antiguidade. E como eu disse, Maquiavel vai instaurar uma autonomia da política, ser livre dessas questões éticas, né?
o político deveria estar acima da ética, no sentido de que a sua ação não poderia ser pensada como boa ou má do ponto de vista de uma virtude, deveria ser considerada boa ou má do ponto de vista político. Então, Maquiavel vai divergir um pouco desses primeiros pensadores sobre política. Já no período medieval, né, a política ainda era pensada com muita influência da igreja e que absorvia assim muitas questões teológicas da filosofia cristã. Vamos citar, por exemplo, Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Ele vai dizer que a cidade de Deus seria o modelo referencial a ser absorvido e vivenciado pela cidade dos homens. Lá na cidade de Deus, o governo era teocrático, Deus que mandava. Então, lá na cidade de Deus, tudo estava em ordem porque Deus estabelecia sua ordem e era obedecida. Aqui na terra, os homens envolvidos com seus interesses, estava o caos ainda aqui na terra, a cidade dos homens não ia bem porque não cumpria a vontade de Deus. Então, políticas para Santo Agostinho, por exemplo, significava obedecer à vontade de Deus. Então, existia muita influência da igreja, das questões teológicas na política. Maquiavel também vai contrapor essas ideias, ele vai trazer, mais uma vez, repito, a autonomia. É, esses fatores, igreja, teologia, Deus, não poderiam interferir nas questões políticas, ela deveria estar acima, ela deveria se preocupar com a conquista e a manutenção do poder. Então, qual seria a originalidade da política do autor do Príncipe? Algumas questões aqui sobre como era concebida a política de Maquiavel. Maquiavel não concebe a política como atividade direcionada ao bem comum. Assim, ela era separada dessa moralidade cristã, como eu falei, né, voltada para as questões de Deus, de teologia, da igreja. Ele recusa o idealismo, ou seja, é reflexão orientada pelo realismo, né? Maquiavel vai contrapor todo esse processo grego antigo que é chamado idealismo, era como, por exemplo, Platão via a política, né, na sua paideia, na sua Calípolis, né, que era uma cidade que ele idealizou de forma utópica de um governo perfeito, essas coisas que eram idealizadas apenas, mas não postas em prática. Por isso que Maquiavel também é autor e pai do realismo político, as coisas e sua eficácia, sua eficiência na sua ação em meio à sociedade. E a política como o exercício desse poder, né? a, a busca e manutenção, né? Do poder. E aí, outro aspecto muito importante da política de Maquiavel é a separação entre política e moralidade da sociedade. Maquiavel recusa a figura do bom governo. O príncipe deve ter virtude, mas é propriamente política, referindo-se às qualidades dos dirigentes para tomar e manter o poder, mesmo que para isso tenha que usar a violência. Que é um ponto muito interessante para a gente pensar, né? Maquiavel, ele inclusive inaugura uma palavra que nós utilizamos muito hoje, maquiavélico, né? A pessoa que maquina o mal, isso é atribuído de forma equivocada a Maquiavel, né? O que é que ele se preocupa aqui? Ele usa essa palavra virtude para contrapor a virtude dos gregos antigos que voltavam as questões políticas para a moralidade humana. Ele vai dizer e ele vai criar esse termo virtude para orientar o político a tomar posse dessa virtude, que na verdade era a qualidade de tomar decisões para manter o poder, manter, conquistar e manter o poder, ainda que para isso fosse necessário o uso da força, né? O uso da violência, a todo custo. Como eu disse, os fins justificariam todos os meios. Então, para manter e buscar obter e manter o poder, o político poderia e deveria utilizar-se de todos os meios, inclusive os mais cruéis, a própria violência. Então, isso é um pensamento que se inaugura com a proposta política de Maquiavel. E, como eu disse, ele é autor, o pai desse realismo político, porque ele traz para a política essa visão de exercício do poder, ou seja, que as medidas políticas são implementadas visando ao alcance do poder
e sua permanência a qualquer custo. E isso não deveria levar necessariamente em conta o bem-estar da comunidade. O que importava era o poder e sua manutenção. Enquanto o político manter o poder, ele tem o controle de tudo, independente da satisfação ou do bem-estar da comunidade. Enquanto ele tiver o poder e mantê-lo a qualquer custo, ele vai ter o domínio da sua nação. Essa é a proposta e que é chamado de realismo político. As ações políticas eficientes não são ditadas pelas qualidades morais de um político. A política não deve ser regulada pelos preceitos éticos. Então, a concepção da política como um domínio específico, distinto de qualquer moralidade, prevalece nas demais relações da vida em sociedade. Então, Maquiavel vai dizer que o político deve ter sua ação acima de qualquer visão moral da população, da sociedade. Então, Maquiavel trouxe muita influência para os pensadores, para os homens, para os políticos do nosso tempo, né? Nós vemos nessa imagem aí Roosevelt, Stalin, Churchill discutindo os rumos da Segunda Guerra, ou seja, os políticos, os líderes, os governantes tentando descobrir um fim, né? Independente de quais fossem os meios. Então, isso já é uma influência observada dos princípios norteadores da política de Maquiavel. Essas ameaças do conflito no momento dramático da história fizessem com que a política e o equilíbrio geopolítico se sobrepusessem às diferentes ideologias. Então, aqui, mais uma vez, se apresenta que absolveu, né, o pensamento político de Maquiavel, todos os políticos e governantes da modernidade, para manter esse equilíbrio independente das ideologias. E aí ele estipula também alguns preceitos bem interessantes para a gente pensar. Um deles é que o temor dos súditos deve fundamentar o poder, ou seja, como é que Maquiavel apresentou a humanidade, a sociedade, os indivíduos de uma sociedade nesse livro? Ele deixa bem claro para o político que vai ler, para o governante que vai ler esse livro, ou qualquer um de nós que for ler esse livro, ele vai apresentar uma realidade dura, né, e crua sobre a sociedade. Ele vai dizer que a natureza humana, aqueles das quais os governantes irão lidar, eles têm uma natureza vil, egoísta, caprichosa e interesseira. Ou seja, aquelas pessoas com quem os políticos irão lidar, o povo, eles têm essa essência, essa natureza egoísta, caprichosa, vil. Então, é importante que o temor dos súditos fundamente o poder. Então, para o governante, nesse ponto de Maquiavel que ele estabelece na sua obra, é importante para o governante, é melhor ele ser amado do que temido. Ou é preferível é melhor ser temido do que amado, aliás. Ele faz essa pergunta: é melhor ser amado a ser temido ou é preferível ser temido do que amado? Maquiavel vai dizer que é melhor ser temido do que amado. Então, por isso que ele vai fundamentar o temor dos súditos como fundamento do poder, ou seja, manter o poder e manter os súditos, o povo, temendo esse poder que está nas mãos do governante. Isso seria imprescindível para a manutenção do poder. Então, era preferível que você, como um governante, fosse temido. Era mais importante do que até mesmo ser amado. Segundo Maquiavel, ao governante cumpre cultivar entre os governados o amor e o temor. Então era necessário ter essa prudência, essa sabedoria de trilhar, sabendo que as pessoas são egoístas e etc., ter esse equilíbrio, né, entre o amor e o temor dos governados. Então nós vemos aqui um exemplo de quem soube usar muito esse artifício, né, de conquistar as pessoas pelos seus discursos. Temos Hitler, né? E tem uma imagem dele aí mostrando isso. E muitos outros governantes no decorrer da história humana souberam lidar com isso, né? Com seus discursos, arrebatar o coração das pessoas e, ao mesmo tempo, serem cruéis e tirânicos e transitar entre esse amor e esse temor das pessoas. Sendo assim, a moral e a política seriam dois campos distintos, segundo Maquiavel. E aí destacamos 3 pontos aqui. O temor dos súditos confere estabilidade ao poder, ou seja, uma vez os súditos sendo tementes ao governante, haveria assim uma estabilidade do poder. As paixões que regem o comportamento humano, temor, amor e ódio,
e desprezo deveriam levar à consideração, né, pelos políticos. Eles deviam considerar esses sentimentos, esse comportamento humano para manter o seu poder. E o governante deve cultivar em seus súditos amor e temor, evitando ódio e desprezo, que são as fontes das rebeliões. Então, aquilo que é apresentado como estratégias políticas por Maquiavel aí, estabelece isso aí, esse transitar entre amor e temor dos súditos. O governante deve fazer uso da crueldade contra seus súditos. O governante deve ser fiel à palavra empenhada, cumprindo as circunstâncias, qualquer que sejam as circunstâncias. Duas perguntas aqui, né? O governante deve fazer uso da violência contra seus súditos e o governante deve ser fiel à sua palavra, qualquer, cumprindo sua palavra a qualquer circunstância. O príncipe deve ser a resposta para a primeira pergunta, né? Que o príncipe deve ser cruel para manter o temor do súdito, ou seja, não importa se ele precisará usar violência ou não. E sobre a questão de o político ou o governante, ele precisa cumprir sua palavra, Maquiavel vai dizer outra coisa bem interessante, que vale a pena a gente muito pensar sobre isso e fazer uma correlação com os nossos políticos, né? O príncipe deve cumprir ou não a palavra empenhada, examinando qual dessas condutas é circunstancialmente a mais adequada para a sua permanência no poder. O que é que ele está dizendo com isso? A palavra do governante deve ser cumprida ou não? Vai depender do que isso vai acarretar na minha manutenção do poder, ou seja, eu posso ter prometido algo, mas se isso vai acarretar em algum dano na minha manutenção do poder, eu posso cumpri-la ou não. Eu não sou obrigado a ser responsável por aquilo que eu prometo. Eu sou e devo estar preocupado com a manutenção do poder. Isso é um ponto bem interessante para a gente correlacionar com os nossos políticos. A noção de sociedade política como uma institucionalização de conflitos sociais, e a política não é condicionada por parâmetros éticos exteriores. São outros pontos de Maquiavel. Para Maquiavel, o que seria virtude? Virtude, aquilo que ele chama de virtude, é a competência que o governante teria de enfrentar as circunstâncias, assegurando assim o exercício do seu poder, ou seja, o governante lidaria com diversas situações durante o seu mandato, durante o exercício do seu poder. A virtude que é inaugurado, esse termo, esse conceito é inaugurado para Maquiavel, significa que o governante deve ter virtude. Quando ele diz isso, ele quer dizer que o governante deve ter a habilidade de enfrentar as mais diversas circunstâncias e situações com a sabedoria tal que, apesar de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, ele levasse em conta a manutenção, o exercício do seu poder. Virtuoso seria o príncipe que domina a fortuna. A fortuna é a deusa da riqueza que ele usa como exemplo de as situações que mudam, né? O governante deve estar atento e antenado a saber lidar com as situações que são variáveis, que mudam, e ele deve se aproveitar das ocasiões e das situações para manter o exercício do seu poder. Segundo Maquiavel, o governante deve proceder com o que é próprio dos seres humanos, as leis, e como o próprio dos animais, a força. E ele usa até a metáfora aí da raposa e do leão, a sapiência da raposa, né? A malícia da raposa e a força do leão, né? Então ele ensina isso também na sua obra como estratégia do procedimento, né? Que o ser humano ele é regido por leis, e precisa ter sabedoria da raposa para lidar com essas leis, encontrando suas brechas, e que também o ser humano ele é dominado pela sua força. Ele teme a força, aquilo que é utilizado pela força do leão. A obra de Maquiavel ela exerce uma importância que lhe traz o atributo de ser defensor do absolutismo monárquico. O termo príncipe não remete necessariamente a um monarca. Trata-se de um vocabulário que ele empregou para personificar o poder político. Então, ele utiliza esse nome príncipe lá na sua obra, não para falar sobre o absolutismo monárquico, mas ele coloca esse termo para personificar a ação política do governante. Vale a pena ler Maquiavel hoje? Então, para resumir, queridos, Maquiavel ainda é muito lido hoje, nos nossos dias, né? E ele deixou um legado, né? Os nossos políticos, a maioria dos governantes, eles leram Maquiavel, eles
interpretam Maquiavel, eles utilizam Maquiavel nessas questões do exercício e da manutenção do poder, né? E aí nós ficamos por aqui na nossa aula. Eu pretendo passar algumas atividades, alguma pesquisa para você aí simultaneamente anexo com essa videoaula. Espero que vocês aproveitem essa aula, estudem, revejam o material e tenho esperança e anseio e muita saudade que em breve nós estaremos de volta juntos na nossa sala de aula. Um abraço a todos, bons estudos